Boa noite, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, o Salmo de número 88. Salmo de número 88 é o texto que vai nos guiar nesta noite através da palavra do Senhor. Salmo de número 88. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, ou aí na tela, se você preferir. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 88. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, ex-raíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo tempo que tens nos concedido até aqui de celebração do Teu nome. E agora, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ilumina-nos com o Teu Espírito Santo e que através do Teu poder agindo em nós, Pai, possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Faz assim, Senhor, por graça e misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estar de volta depois de um período de férias. A gente sente falta dos irmãos, da família da fé. Então é muito bom ir, mas também é muito bom voltar, não é? E eu quero agradecer também mais uma vez o carinho, o cuidado dos irmãos conosco. Falo em nome do Davi, do João, da Bia e, claro, em meu nome também. Muito obrigado pelo cuidado de vocês. Eu tenho dito isso, que nós temos sido pastoreados, né? E através de vocês também temos percebido a graça e o cuidado do Senhor. Que bom que temos uns aos outros. Mas vamos à palavra do Senhor. E você reparou que é um texto um pouco diferente, né? Eu fiquei pensando sobre esse nosso encontro aqui hoje, e nem só de Salmo 23 e de Salmo 91 vive a palavra do Senhor, não é à toa que chamam a Bíblia, a palavra de Deus, de uma biblioteca,
né? São 66 livros que contam a história da criação, a história do povo de Deus. E você sabe, como eu sei também, que é uma história de altos e baixos. É uma história de alegrias extraordinárias, mas também de tristezas profundas. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não é? Porque o texto diante de nós, nessa noite, é um texto, como você percebeu muito bem, que fala de dificuldades, que fala de lutas. Então, como a gente sempre tenta fazer aqui, a gente vai entender um pouco do contexto do Salmo, o que está acontecendo, quem foi que escreveu e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje. Então, a gente está no Salmo 88, você viu aí no início do versículo 1, que normalmente a gente trata como título, mas na verdade isso faz parte do texto bíblico, não é? É um salmo de Emã. Emã foi um músico, provavelmente daqueles que foi estabelecido por Davi. Ele tem o nome dele citado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 29. E ele faz parte daquele grupo dos coraitas, dos filhos de Corá. Eram músicos levitas do templo ali, da adoração ao Senhor. Você vai encontrar vários salmos desse mesmo grupo. Se você folhear aí na sua Bíblia, os salmos do 42 até o 49, Salmo 84, 85, 87, 88, são todos salmos desse mesmo grupo. E são poesias lindíssimas, que falam do amor e do cuidado de Deus, mas também falam de como lidar com o sofrimento. E aí a gente já começa a perceber algo interessante. Apesar do que o texto revela da tristeza e da situação do salmista, apesar de, como nós vamos ver, do seu desânimo e da sua luta, ele ainda é capaz de fazer coisas grandiosas. Porque se ele foi estabelecido por Davi como músico, ele está mais ou menos ali 1050, 1100 anos antes de Jesus. Então nós estamos no ano de 2026. O que nos separa de Emã são algo em torno de 3.000 anos, não é? Como se fosse semana passada, não é? E ainda assim, esse texto fala comigo e esse texto fala com você. Esse salmo, diferente de outros salmos, ele não tem uma divisão muito clara, mas se você passar os seus olhos, você vai ver que há uma dinâmica nele. Veja, os 2 primeiros versículos, ele assume que está sem dormir. Ele está lidando com alguma dificuldade, ou com algumas dificuldades, como nós vamos ver daqui a pouco, que faz com que ele clame de dia e de noite ao Senhor. Ele não tem sono, ou no mínimo tem muita dificuldade para dormir. Ele está ansioso para que Deus o ouça. E a verdade é que esse é o trecho com o maior fio de esperança desse salmo. Na verdade, é ele que vai nos nortear, é ele que vai nos ajudar a entender quem é esse homem que sofre e que sofre bastante. Por quê? Porque ele está clamando ao Senhor. Ele vai falar sobre isso de novo no versículo 9 e no versículo 13, como a gente já vai olhar, mas aqui nesses 2 primeiros versículos ele estabelece o tom. Dos versículos 3 a 9, ele vai elencar um pouco do seu sofrimento. E repare que as tintas são fortes. Não é? As palavras que ele usa, embora belíssimas e de forma muito poética, fala de um sofrimento profundo. Se ele não tivesse começado os 2 primeiros versículos falando que ora, a gente ia pensar que é alguém que perdeu a fé, que abandonou o Senhor. Ele fala de uma alma que já não suporta mais o mal. Ele fala que está à beira da morte, a morte está diante dos seus olhos. Ele fala de uma força que falta, ele não sabe aonde encontrar força, ele está desorientado e ele tem uma percepção interessante. Embora ele esteja orando e clamando ao Senhor de dia e de noite, ele se sente abandonado por Deus. Percebeu isso? Ele se sente abandonado por Deus. A ira, a vergonha, ele fala de solidão. O salmo termina dessa maneira. Ele fala que ele não tem amigos, não é? A escuridão é a sua amiga. Está tudo aí, mas ainda assim ele continua a clamar. Versículo 9 ele vai dizer: Senhor, eu venho clamando a ti eu levanto as minhas mãos. No 13 ele diz: olha, nem amanheceu, é antemanhã e diante de ti está a minha oração. E aí dos versículos 10 a 12, ele faz umas perguntas assim, um tanto quanto retóricas para Deus.
Perguntas interessantes, né? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Senhor, eu estou querendo te louvar, eu estou querendo falar da tua grandeza, eu estou querendo falar do teu amor, eu creio nisso, mas se eu morrer, como que eu vou fazer isso? Se eu não estiver aqui, se os meus olhos não estiverem abertos, se eu não tiver voz, como vou falar da tua justiça, das tuas maravilhas, como testemunhar da tua fidelidade? É um homem angustiado. E finalmente, nos versículos 13 a 18, eu insisto, se ele não começasse dizendo que ora e que clama, a gente diria: não, essa pessoa perdeu a fé. Essa pessoa não crê mais. Ele diz coisas do tipo: Senhor, eu estou sempre orando, eu estou sempre pedindo, mas o Senhor continua a me rejeitar. E aí vem um porquê. E esse porquê dói. Esse porquê dói. A gente se identifica com esse porquê. Senhor, eu estou aflito há muito tempo. Veja o versículo 15. Ele diz que desde que ele se lembra, desde a sua mocidade, ele está desorientado, ele está sofrendo. Senhor, por que tanta ira, tanto terror? Por que até os meus amigos o Senhor afastou de mim? Por que que as trevas são a minha companhia? Texto difícil. Porque veja, ele termina e a gente fica meio sem fôlego. Porque há outros salmos, há muitos outros salmos, que ao longo do texto o salmista vai colocando as suas dificuldades diante do Senhor. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas aí é uma nota de esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui não tem isso. O salmo termina literalmente com escuridão. E aí é possível que na sua mente, no seu coração, assim como aconteceu na minha mente, no meu coração, algumas perguntas tenham surgido. Por exemplo, por que um texto como esse está na Bíblia? Por quê? Por que, né, que esse homem se sente tão mal, e ainda assim ele continua a orar? Será que não era melhor desistir? Será que não era melhor jogar tudo para o alto e abandonar? E o pior, porque ele escreve, não é uma coisa que ele guarda só para ele registra. Como é que a gente pode entender que o Deus da Bíblia, que fala que é amor, que é graça, que é perdão, que é misericórdia, permite que um homem que clama, como este homem clama, a ele passe por isso? Como é isso? Não é? E aí a pergunta vai ficando, pelo menos isso aconteceu comigo, mais pessoal. Será que eu posso confiar num Deus que permite isso? Será que vale a pena? Porque se um homem inspirado por Deus e pelo Espírito Santo é capaz de passar por isso que esse homem está passando e registrar isso, quem sou eu na fila do pão? Não é? Para ter alguma garantia de que as coisas vão dar certo. Eu fiquei me perguntando, e poderia fazer muitas outras perguntas nesse sentido. Não é sem motivo que os comentaristas, quando falam sobre esse texto, principalmente os mais modernos, eles fazem referência ao São João da Cruz. São João da Cruz foi um místico ali do século XVI, um santo católico, que escreveu uma poesia e uma explicação para essa poesia que você deve ter ouvido falar. Né? Ele chamou de A Noite Escura da Alma. A noite escura da alma, que é uma descrição do desafio que eu e você temos ao longo da nossa vida de continuar a aprofundar a nossa relação com Deus, de crescer espiritualmente. Por isso que ele fala também da subida ao Monte Carmelo. Vale muito a pena você procurar esses textos depois e fazer isso em meio à dificuldade, em meio ao eventual abandono. O tema, ele é tão profundo que ele chegou na cultura. Então, na psicologia, hoje se trata disso. Você vai dar uma olhada, você vai encontrar. Como enfrentar a noite escura da alma.
como enfrentar o momento de luta e de dificuldade, sobretudo na vida espiritual. A gente está falando de crise de fé, crise de esperança, crise de propósito, não é? A gente vive isso hoje. Essa semana eu estava assistindo uma série, chama Rooster. Depois você dá uma olhada, tem no HBO. E lá pelas tantas, é com aquele ator Steve Carell, lá daquela série The Office, e é sensacional, não é? E uma das coisas que a série mostra é aquele estranho caso das pessoas que têm tudo. Tem dinheiro, tem emprego, tem nome, tem fama, são reconhecidas, são respeitadas, mas não tem propósito. É uma crise do nosso tempo. É uma crise do nosso tempo. Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? A noite escura da alma, para usar uma imagem bíblica, é a questão de Jó, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. A noite escura da alma, na cultura, é a história do Chris Gardner. Você se lembra? Do A Procura da Felicidade, com o Will Smith. Abandonado pela esposa, sem ter onde morar, sem ter trabalho, ele tem que criar o filho, tem que ter um emprego, tem que caminhar, tem que seguir em frente. Como faz? Como faz? É aquele momento que você está de férias, aí o telefone toca, aí você faz uma pequenina oração. Senhor, que não seja um problema. E aí você atende. E aí o mundo cai na sua cabeça. É o diagnóstico do médico que chega, é a notícia de alguém que você ama que diz para você que não te ama mais, é o filho que frustra, que decepciona, e por aí vai. E aí a gente já começa a responder pelo menos uma daquelas perguntas que eu fiz agora há pouco. Por que um salmo desse está na Bíblia? Um salmo desse está na Bíblia, meu irmão e minha irmã, porque eu e você precisamos da instrução do Senhor sobre como agir quando a noite escura da alma chega. Porque chega. Porque chega. Que isso, Diego? Tá. A minha avó falava, né? Para de gorar, meu filho. Não é? Tá gorando. Não, meu irmão. Longe de mim estar gorando. A noite escura chega. E se não chegou para você, louvado seja Deus. Eu espero que não chegue. Mas pode ser que chegue. Por isso o registro na palavra do Senhor. Por isso eu quero pensar sobre isso com vocês aqui em pelo menos 4 argumentos. Um vai ser um pouco mais longo, os outros 3 vão ser mais objetivos, mais sucintos. E o primeiro é muito óbvio, mas a gente vive tempos em que o óbvio precisa ser dito, né? O primeiro argumento é esse, meu irmão e minha irmã. O cristão, o filho, a filha de Deus, também pode enfrentar a escuridão. O cristão, o filho, a filha de Deus, também pode enfrentar a escuridão. E cuidado, porque pode ser que eu e você enfrentemos a escuridão por muito tempo. Por mais tempo do que a gente espera ou deseja. O fato de eu e você sermos cristãos não nos dá um salvo-conduto do sofrimento, uma imunidade. Negócio de corpo fechado é na concorrência, irmão. É outra parada, não é aqui. Não é aqui, sinto muito te dizer. Veja, eu insisto, não há dúvidas que o salmista crê em Deus. Ele está orando, ele está clamando, ele confessa inclusive que Deus é o seu Salvador, ele não tem dúvidas de que Deus está ouvindo, mas ele está sofrendo. E ele diz, como eu ressaltei agora há pouco, que ele sofre desde a sua mocidade. A tradução de A Mensagem, que é uma paráfrase bíblica, diz assim para a gente: pois até onde consigo me lembrar, sempre estive ferido. Então provavelmente era um homem maduro, quando escreve esse texto, quando escreve esse salmo, e desde que ele se recorda, ele sofre.
E a gente pode, assim, grosso modo, dividir o sofrimento em pelo menos duas grandes partes. Um sofrimento externo e um sofrimento interno. Como assim, Diego? Sofrimento externo são as circunstâncias da vida. As coisas que nos acontecem e que muitas vezes não estão no nosso poder. As notícias que a gente recebe, o sofrimento que vem sobre nós através da maldade de outra pessoa, os erros que nós cometemos e aí sofremos as consequências dos nossos erros. Então, há vários tipos de sofrimentos externos, digamos assim, mas há também um sofrimento interno. O sofrimento interno tem a ver com o que a gente está vendo aqui na descrição desse homem, com uma alma cansada. Mas não é a mesma coisa, Diego? Não é necessariamente a mesma coisa. Porque, veja, eu posso lidar com a escuridão, com o sofrimento externo e estar com a alma confiante. Eu acabei de dar exemplos bíblicos aqui, vou dar mais alguns. Você lembra do profeta Abacuque? Quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira, eu confiarei no Senhor. Você vai ver o rei Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é uma situação muito análoga a essa noite escura da alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que o Senhor está comigo. Esse homem não tem essa convicção. Ele se sente desamparado. Ele se sente desamparado. E se sente desamparado há muito tempo. Então, a gente poderia até dizer que ele está lidando com a escuridão externa e a escuridão interna. Então, a grande lição aqui é essa. Eu e você, embora sejamos cristãos, filhos e filhas de Deus, é possível que a gente sofra. E é possível que a gente sofra por muito tempo. E eu não estou dizendo nenhuma novidade, gente. Vai para o texto bíblico. Abraão sofreu, Paulo sofreu, Daniel sofreu, Sara sofreu, Raabe sofreu, Elias sofreu, Davi sofreu, muitos outros homens e mulheres de Deus sofreram. Por que comigo e com você seria diferente? Lamentavelmente existe aí um falso evangelho que fala que, meu irmão, né, Jesus é organizações Tabajara. Aceite Jesus e seus problemas acabaram. Né? Como o pessoal faz o meme hoje, né? Assinado Satanás. Assinado Lúcifer. Mas não apenas isso. Esse salmo nos ajuda a perceber esse realismo da palavra de Deus. Porque vai dizer, não é? E eu sempre me recordo da minha avó fazendo essa prece todos os dias. Ela era uma católica devota e ela fazia a oração da Salve Rainha. E lá pelas tantas ela dizia assim: a vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E perceba, meu irmão e minha irmã, a oração dirigida a Maria, ela está bíblica e teologicamente equivocada. A gente aprendeu isso mais uma vez a semana passada, pela manhã, com o reverendo Duzi. Se você estava aqui, viu. Se não, vê na internet. Mas há uma sabedoria aqui. A Bíblia não esconde em lugar nenhum que nós vivemos num mundo marcado pelo mal. Marcado pelo mal, e que eventualmente esse mal nos toca. Então, especialmente para você, meu irmão e minha irmã, que está pensando em se tornar cristão, que está refletindo, está ponderando sobre a possibilidade de aderir à fé cristã, de abraçar o Evangelho, pense bem. Reflita se vale a pena. Porque se alguém disse para você que ao se tornar cristão você não vai mais sofrer, a vida vai ser tranquila, tudo vai dar certo, é mentira. E se essa é a sua intenção ao se aproximar do Evangelho, é melhor não se aproximar. Sabe quem fez essa mesma ressalva? Jesus. Aonde o Senhor for, eu vou. Tem certeza? As raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar
a cabeça. Senhor, eu vou te seguir. Tem certeza? Ninguém vai para a guerra sem antes saber se vai poder vencer. Sabe, Jesus fez isso. Jesus fez isso, não é? Então, nós devemos ajustar as nossas expectativas. Porque eu e você sabemos de uma pessoa muito boa que sofreu. Na verdade, a melhor pessoa de todas. Ele era e é perfeito. E a vida dele não foi tranquila. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi torturado e finalmente ele foi morto. Pense, se isso aconteceu com ele, por que eu e você não haveríamos de lidar com alguma dificuldade ao longo da nossa história? Aliás, ele mesmo falou sobre isso. No mundo, passais por aflições, mas tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. Então, assim, quando e se o sofrimento chegar, pense se vale a pena perguntar. Pense se vale a pena perguntar, né? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso, Senhor? Por que estou vivendo? Era tudo que eu precisava passar por isso agora. Por que estou lidando com isso? Percebe a quantidade de eu nessas perguntas? Como assim? Você é melhor que Abraão? Eu sou melhor do que Paulo? Que a gente pode combinar e concordar que era um homem de Deus, não é? Um homem de oração. E ele estava com um problema, um pequenino problema, que ele chama de espinho na carne. E ele ora. Quantas vezes o Paulo ora? 3. E 3 vezes Deus diz não. E Deus dá uma resposta para ele: Paulo, você não precisa ficar sem esse espinho. O que você precisa é da minha graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas você pode concordar comigo que Paulo não era assim, um cara e tal. Se a pessoa realmente foi uma pessoa de fé, se a pessoa realmente foi uma pessoa compromissada com Deus e tal. Então teve um outro homem também, que também fez uma pequenina oração. E ele disse mais ou menos assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Você concorda comigo que Jesus era melhor do que o apóstolo Paulo? Mas ele orou e Deus disse o que para ele? Não. Deus disse não. Então, meu irmão e minha irmã, em que eu e você somos melhores do que esses homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor que nos antecederam? Em que nós somos melhores do que Jesus? É preciso que a gente esteja atento para isso. Esse é o primeiro e grande argumento, não é? E os outros eu vou passar e vou apenas citar. O segundo é o seguinte: momentos de dor e de sofrimento podem ser excelentes oportunidades para aprendermos sobre a graça de Deus. Podem ser excelentes oportunidades para aprendermos um pouco mais sobre a graça de Deus, porque o sofrimento pode fazer comigo e com você 2 coisas: ou nos tornarem pessoas amargas, ingratas, incapazes de reconhecer a presença e o cuidado de Deus, como se Deus estivesse conosco apenas quando estivesse tudo bem, ou pode nos tornar mais próximos de Deus. Depende de como nós vamos enfrentar isso. Eu me lembro do pastor Israel Belo de Azevedo, meu professor ali no Seminário Batista, onde eu fiz parte da minha formação. Ele sempre dizia isso nas aulas de poimênica, que é o trato pastoral. Ele sempre dizia: no fim das contas, nós precisamos decidir, ou nós confiamos em nós mesmos, ou nós confiamos em Deus.
terceiro argumento tem muito a ver com esse. Momentos difíceis, tempos sombrios, também podem ser oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. O que me chama muita atenção nesse salmo é essa franqueza do salmista. Imagina eu publicando esse tipo de pergunta que ele faz no meu Instagram. Se você lesse, você diria, o Diego perdeu a fé. Não fazem mais pastores como antigamente. Né? Com certeza alguém ia ler e ia dizer isso, mas ele tem essa liberdade, e Deus não se espanta com isso, pelo contrário, faz questão de deixar o registro para que eu e você sejamos abençoados por esse texto. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração e o seu, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus vai dizer, né? A palavra nem me saiu da boca e o Senhor já conhece tudo. E é possível que eu e você, a gente se aproxime do Evangelho, inicialmente, por uma questão pragmática. É possível. Como assim, Diego? Vou dar o meu exemplo, com o perdão e a desculpa de você. Eu chego ao Evangelho com os meus 18, 19 anos. Tinha ali 5, 6 anos que eu tinha perdido a minha mãe. Sempre ouvi falar da Bíblia, acabei de falar que cresci ouvindo a minha avó fazendo a sua prece, as suas preces, mas era uma coisa meio distante, até que alguém sentou comigo e apresentou o Evangelho. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, e o que mais me chamou a atenção, foi a questão da ressurreição e a possibilidade de reencontrar a minha mãe. Opa, como é? Eu posso vê-la de novo? Eu posso reencontrá-la? Então não acabou? Não, eu quero saber mais sobre isso. Então eu me aproximo do Evangelho de modo muito pragmático. E de repente isso aconteceu com você, ou está acontecendo agora. Você está passando por uma dificuldade, uma decepção, notícias ruins que chegaram, aquela sensação de falta de propósito, de vazio, e o Evangelho apareceu diante de você através de um amigo, através de um familiar, alguém falou do amor de Deus e você está mais preocupado em preencher esse vazio. Ok, Deus sabe disso. A questão é, vamos permanecer nisso? É só isso. Porque Jesus não se incomoda com isso, ele se aproxima daquela mulher e pede água para ela. O que conecta aquele diálogo inicialmente era uma necessidade daquela mulher, ela tinha sede. Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? Será que a gente vai ficar apenas reclamando porque não tem jeito? Quando a gente lida com a dificuldade e o sofrimento diante do Senhor, nós temos a oportunidade, primeiro, de nos tornarmos menos egocêntricos, menos autocentrados, menos falsos, menos meramente religiosos e mais perseverantes. E aí eu volto ao exemplo do Jó. Você se lembra da história do seu sofrimento, das suas lutas? No final do livro, é famosa a sua frase. Ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que tem entre antes e agora? Sofrimento, dor, dificuldade, luta. E aí eu me lembrei do Senhor dos Anéis. Final do livro do Retorno do Rei. Você que viu o filme vai se lembrar da cena. O Sam e o Frodo indo em direção a Mordor, ali na montanha da perdição, as forças se acabando, eles estão sozinhos, estão com fome. Chega uma hora que o Sam fala: olha, não tem mais jeito, nós vamos morrer. Não tem condição da gente chegar até aquela montanha e cumprir essa nossa missão, que é destruir o anel. E aí o Sam tem uma tentação: eu vou deitar aqui e vou esperar a morte, vou morrer, não tem mais jeito. E aí diz o Tolkien, e eu cito o Tolkien: no momento em que a esperança morria no Sam, ou parecia morrer, ela se transformou numa nova força,
O rosto simples do hobbit ficou austero, quase cruel, no momento em que a sua disposição se endureceu, e ele sentiu um frêmito, um tremor percorrer-lhe as pernas e os braços, como se tivesse se transformado numa criatura de pedra e de aço, que não poderia ser subjugada, nem pelo desespero, nem pelo cansaço, nem por milhas infindáveis de terra desolada. Com um novo senso de responsabilidade, trouxe os olhos de volta para a terra que o rodeava, estudando o próximo movimento. Quando ele achou que não ia ter mais jeito, ele recebeu nova força, porque ele percebeu que ele não podia contar apenas com ele. A força dele não era suficiente. Porque, meu irmão e minha irmã, você reparou no versículo 18, quando o salmista fala de escuridão, e quando ele relata ao longo do salmo a sua dor, eu me lembrei de um texto. Abra comigo, por favor, e aí a gente vai terminar. Mateus 27, versículo 45 e 46. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Mateus 27, versículo 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, porque por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Emã achava que estava na escuridão. Eu e você, às vezes achamos que estamos na escuridão, mas quem de fato viveu a escuridão foi Jesus. Ele foi abandonado pelos seus, abandonado pelos seus seguidores. Quem deveria ensinar sobre ele o julgou e o condenou. O próprio Pai, diz ele nesse momento, o desamparou. Por quê? Porque o nosso pecado recaiu sobre ele. Meu irmão e minha irmã, se ele não desistiu naquele momento, ele não vai desistir agora. Por isso eu e você podemos continuar a confiar nele, apesar do nosso eventual sofrimento. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E a promessa é que eu e você vamos ressuscitar também. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que nós vamos desfrutar. Até lá, nós continuamos a crer. Até lá, nós continuamos a confiar. E eu quero terminar lembrando do Donald Carson. Eu falei sobre ele há alguns meses atrás. Donald Carson é um pastor batista, já bastante idoso, que se aposentou. E ele tem Parkinson. E aí o Parkinson limitou ele, tanto física quanto cognitivamente. Ele não tem mais condição de falar, de dar aula, de pregar. E ele se retirou. E aí a comunidade evangélica, acadêmica, ficou bem condoída, né? E falou com a família dele e tal. Ele escreveu uma carta no final do ano passado, uma carta de Natal. E aí ele disse assim: meus irmãos, na carta, não se preocupem, de fato, né, eu estava convencendo o meu neurologista na última consulta que nós estávamos em 2008, não é? E aí eu percebi que eu realmente não estava bem, mas não se preocupem, porque não há nada que uma boa ressurreição não cure. Amém? Você está passando por dificuldade? Está com luta na sua casa? Está sofrimento, eventualmente sofrimento longo? Não se preocupe. Não há nada que uma boa ressurreição não cure. Deus te abençoe, viu? Amém. Vamos ficar de pé?